Boa tarde a todos. Em nome do diretório acadêmico professor Jorge Beltrão e com muita alegria, eu declaro aberto o nosso evento intitulado Criptomoedas no Brasil e no Uruguai. Agradeço a presença de vocês que estão aqui nesse evento tão especial. Agradeço vocês também que estão na sala virtual. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Eu me chamo Ana Júlia e eu sou acadêmica de Direito aqui da Faculdade de Direito do Sul de Minas e integrante do diretório acadêmico. Acolho com grande distinção os nossos convidados, também os agradecendo por aceitarem o nosso convite para estarem à frente desse evento tão especial, nos presenteando com seus conhecimentos e atuação desenvolvidos na área. Eu apresento a vocês o nosso convidado especial, que nos honra muito com a sua presença, que é o professor Dr. Rubem Flores, que ele é, resumidamente, doutor em Direito e Ciências Sociais. Ele é professor de Direito Administrativo, ele é ex-assessor do presidente da República do Uruguai, assessor parlamentar, autor de mais de 30 livros, investigador, expositor nacional e internacional, e entre outros. Seja muito bem-vindo, doutor. Muchas gracias. Un Eu placer. apresento... Desculpa. No, al contrario. Adiante. Apresento também nosso segundo convidado especial, o professor da casa, o mestre Luiz Tarcísio de Paiva Costa, que possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, especialização em Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho e Direito Constitucional. Também possui mestrado em Direito Processual Civil e mestrado em Direito do Estado. Atualmente é professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas na graduação da disciplina de Direito Processual Civil. Também é doutorando em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos. Seja muito bem-vindo, professor, e eu passo a palavra que o senhor comece suas considerações iniciais. Muito obrigado. Eu quero iniciar agradecendo ao diretório acadêmico pelo convite. O que eu gosto mesmo é de estudantes. Eu dizia há pouco que pretendia exibir a minha carteirinha de estudante da Uni, mas ficou no carro. Tenho muito orgulho de pertencer a esta casa, de ter sido aluno nesta casa, de ter participado do diretório acadêmico a meu tempo, aqui. Eu fui vice-presidente do diretório acadêmico, no século XV a.C. E é uma alegria falar com os estudantes, com a Ana Júlia, que é minha aluna também, com o professor Rubem. Professor Rubem, agora publicamente eu digo, seja muito bem-vindo. É uma honra, é uma alegria para nós recebê-lo. O senhor já muito querido da casa, já esteve falando aqui. E vamos trabalhar para falar mais vezes e trazer o conhecimento do Uruguai para o Brasil, para que possamos reunir essas experiências históricas, essas experiências do direito. Eu sou muito suspeito, eu gosto muito do Uruguai, eu já comentei com o senhor, e quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é um lugar sensacional para passear. Tem a melhor carne, o melhor doce de leite que é possível comer. E, além de ser um povo extremamente gentil, você anda por Montevidéu, Ana Júlia, e encontra pessoas dançando tango na rua. Mas é maravilhoso Montevidéu. E eu espero que o senhor possa vir aqui também, no próximo ano, conhecer Minas Gerais e receber um abraço pessoal. Seja muito bem-vindo. Agradeço aos alunos que estão assistindo, muito obrigado por terem vindo. A vocês que estão em casa, é um prazer recebê-los, é uma honra para mim falar com vocês. A minha matéria, professor Rubem, é uma matéria muito técnica, que é processo civil. A Júlia é minha aluna, nossa, ela quase chora, é uma matéria muito árida e técnica. Então, o que eu gosto de falar nesses eventos, sempre que possível, é contar um pouco de história. E me parece que contar história é mais importante do que nunca. Mais importante do que nunca para entendermos e alcançarmos a dimensão do presente a partir das experiências históricas. A partir de um conhecimento que seja mais profundo do que a corrente de WhatsApp.
E aqui no Brasil é uma praga. Isso me parece necessário para que não se fale tanta bobagem como se fala, para que se tenha noção das coisas. E parece que essa noção se perdeu ao longo dos anos. Então, o que eu gostaria de tratar a título introdutório é a história do dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro, para começar, para que depois vocês especifiquem o tema, que são as criptomoedas. Eu quero começar a falar sobre dinheiro contando que Aristóteles, em A Política, dizia que o dinheiro se apresenta como um meio adequado a facilitar trocas. Há uma bela edição de A Política de Aristóteles pela Martins Fontes. Mas o próprio Aristóteles também diz do dinheiro que é uma representação convencional da necessidade. Em outro livro, Os Econômicos. Ele é também chamado de instrumento político, por Tucídides, no livro A Guerra do Peloponeso. Mas o que podemos concluir dele é que é um documento privilegiado, que testemunha não apenas estágios econômicos, mas também transformações políticas e ideológicas, que acompanham e que fazem o desenvolvimento das civilizações. Mas, sobretudo, o dinheiro é um signo, porque expressa o caráter social da troca. É isso que ele é. É um padrão imanente de valor. Um parâmetro de valor. A própria ausência do dinheiro sinaliza o que vem a ser uma civilização. Mas ele vai aparecer como moeda apenas no século VII a.C., na Lídia. A Lídia é um território que hoje pertence ao que chamamos de Turquia. E faz parte da civilização grega. Heródoto conta essa história. Primeira ideia de inventar dinheiro. E essa invenção possibilitou uma primeira revolução comercial. Criamos uma primeira noção de mercado. Esse dinheiro saiu da Lídia, e sob essa influência, e sob essa percepção, e foi adotado pela Grécia, pelas cidades-estados gregas todas. Não só na Grécia continental, mas por todo o Mediterrâneo, por força das colonizações gregas. E o tetradracma, a moeda grega, se tornou a moeda preferencial, o dólar, a esse período, nas relações comerciais de todo o Mediterrâneo. A tal ponto que ele vai ser encontrado por arqueólogos depois, até no sul da Arábia. A força da moeda e como ela se expande. E ela se expandiu também com as invasões de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, nós devemos lembrar, da Macedônia, ele estabelece um império que vai de Gibraltar, o que nós chamamos hoje de Gibraltar, na Península Ibérica, até o rio Punjab, na Índia. Imenso território. E essa cultura grega de moeda, de estabelecer um padrão social de troca, foi com ele. Ele carregou a ideia de moedas. Mas antes mesmo da moeda da Lídia, eu preciso dizer que existiam outros parâmetros de troca, os mais variados possíveis. Ouro, prata, gado, sementes de cacau aqui na América. O chocolate aqui era muito apreciado, era moeda por grande parte da América. América Central toda, um pouco do México. E essa
percepção de moeda, voltando aos gregos, ela é absorvida pelo Império Romano. E nasce uma das mais influentes moedas da história da humanidade, que é o denário. O Império Romano, vocês devem se lembrar, ele se expande em torno da conquista territorial e do uso da moeda. É o primeiro império fundado em torno do dinheiro. Roma se torna uma importadora de riquezas e de tributos, à medida que expande seu território. Essas expansões, entretanto, geraram uma certa contradição para o império. Eram altamente lucrativas em um primeiro momento, mas depois tornavam-se dispendiosas. Manter esses territórios conquistados. Nós podemos pensar em todo o Mediterrâneo, em o que hoje chamamos de França, a Península Ibérica toda, até o sul da Bélgica, até o sul da Alemanha, o rio Reno era o limite. A Inglaterra até as muralhas de Adriano, quase na Escócia. Os Balcãs, o norte da África e o Oriente Médio. Grande império. Mas muitos dos territórios invadidos eram inviáveis. Não conseguiam sobreviver apenas com os tributos arrecadados por Roma. A par disso, a par dessa expansão, desses gastos de expansão, o império se lança a investimentos inúteis, a conquistas inúteis, a projetos inúteis. E isso vai desvalorizando a moeda. E lá no final do império, as moedas tinham reduzido o valor e a composição. Então, ao final do império, o Império Romano era insolvente e falsário. Era uma moedinha de baixa qualidade. 3% de prata e o restante ouro, cobre e metais inferiores. O que gerou uma grande desconfiança para a moeda. Constantino, já o Império em pleno esbatimento, o Império morrendo, fecha a Casa da Moeda de Roma, que passa a ser uma mera subsidiária de Constantinopla. Seriam precisos mais de 1000 anos, depois dessa queda do Império, para que a moeda tivesse o mesmo prestígio e uso que teve na Antiguidade. Com a queda do Império Romano, nós encontramos uma situação de decadência econômica de toda a Europa. Toda atividade econômica se decompõe. Nós temos aí um longo período em que há uma ruralização da população, são fracionadas as soberanias, os senhores feudais, já um pouco mais para frente, assumem um poder dito por eles, entregue por Deus, em que a maior parte da renda, da riqueza, decorre de uma chamada renda-trabalho, em que seus camponeses produzem, entregam o seu produto para o senhor feudal, que troca no mercado pequeno, um pequeno mercado, uma pequena atividade econômica. Moeda praticamente desaparece. O que há de moeda cópia do Império Bizantino. Nesse caminhar, nós temos o avanço do Islã. Não sei se você se lembra, Maomé do século VII, talvez, e no século VIII, IX, já haviam tomado todo o norte da África e uma boa parte da Europa, uma boa parte dos Balcãs, da Península Ibérica, invadiram o sul da França, a Sicília,
um pouco da Itália. De tal forma que o centro da Europa, o centro gravitacional da Europa, se desloca de Roma para o norte. E Carlos Magno passa a ser o salvador do cristianismo e da civilização europeia. E Carlos Magno recria a ideia de organizar um sistema monetário incipiente ainda, mas já reestabelece a cunhagem de moedas, raramente produzidas em ouro, raríssimas vezes, mas ainda produzidas, e toda atividade econômica se desloca, vai para o norte do que chamamos de França, Alemanha, Holanda, e o sul fica em guerra com os muçulmanos. Em todo esse território que estamos tratando, onde são formados governos, onde são conquistados territórios, são criadas cunhagens por autorização dos senhores feudais ou do rei, que estabelecem a quantidade e a qualidade da moeda. O primeiro país a organizar um sistema financeiro, eu falaria Banco Central, mas é mentira, algo bem mais simples, mas um controle da moeda foi a Santa Sé, que era, não sei se vocês se lembram, a essa altura, na Idade Média, havia estados papais na Itália, nesse território, que se estabelece uma profunda e profissional administração do dinheiro, da cunhagem e da circulação. Uma administração da moeda. E nisso, vamos criando a ideia de utilizar a moeda, de remonetarizar a Europa, juntamente com a recriação das cidades. Deixa eu ver meu tempo. As primeiras cidades, vocês devem se lembrar, aparecem no que hoje chamamos de Toscana e Lombardia, no norte da Itália. E elas aparecem na forma de repúblicas, repúblicas independentes. E essas primeiras cidades se organizam através de um modo específico de produção, que é o artesanato, digamos assim, uma manufatura. Essas primeiras cidades são chamadas de burgos e seus habitantes de burgueses. Por um deslize semântico, o termo burguês passou a ser utilizado apenas pela classe mais alta das cidades, e não por todos, como era no início. A expansão do uso da moeda, ao longo desse período que estamos tratando, e poderíamos chamá-lo de Baixa Idade Média, que começa no século XI e vai até o final do período medieval, traz com ele, além da expansão da moeda, a criação dos bancos, a criação das companhias, das grandes sociedades, a criação de títulos de crédito, nota promissória, duplicata. Criamos um novo mundo a partir do uso da moeda. Essa utilização da moeda, quando ocorre, já no final da Idade Média, quando ocorre o início do que chamamos de Idade Moderna, sofre o impacto de uma teoria econômica que foi predominante por muito tempo, que era do mercantilismo. O mercantilismo estabelecia uma forma de exploração para os territórios invadidos na América e na África. Então, ela tinha como parâmetro o Estado absoluto, que foi essencial para criar o que hoje enxergamos como propriedade privada, é uma obra do Estado moderno. Foi essencial para criar o que chamamos de direito moderno. O que havia antes no direito é totalmente diferente do que tratamos aqui. Nós buscamos fontes romanas,
mas é uma outra tradição, é um outro discurso, na verdade, ainda que os nomes sejam próximos. O direito moderno vai se organizar a partir da instituição de um novo mundo, um novo modo de produção. No primeiro momento, no século XVI, nós poderíamos chamar de capitalismo mercantil. Que lá na frente vai se converter, por conta da acumulação do ouro, dos juros e das transações mercantis, inclusive dessas primeiras cidades, no capitalismo industrial. Essa moeda, ao longo desse período que estou tratando, vai surgir o primeiro banco central, que é o da Inglaterra, que vai ser copiado pelos demais, para organizar o uso e a aplicação do dinheiro, a eficiência do dinheiro. Isso foi fundamental para a Inglaterra, porque as colônias inglesas não tinham a abundância de ouro, de prata, que as colônias espanholas e portuguesas tinham. Então, o mercantilismo inglês foi diferente. Era um mercantilismo que mais se lançava ao comércio internacional do que os dos demais países. A Espanha, ela seguiu algo parecido com o Império Romano. Ela desvalorizava a moeda para obter mais lucro. Isso gerou situações de crises financeiras, na França também, que seriam resolvidas a partir da percepção que esse tipo de uso de moeda, de desvalorização, desorganizava o mercado, desculpa. Então, nós chegando à Revolução Industrial, nós já temos um uso profissional da moeda, já temos profissional no sentido como se usa hoje. A moeda como centro da atividade econômica. Centro da atividade econômica a partir da divisão social do trabalho. Da mercadoria como uma troca social, e não apenas como na Idade Média, como nas cidades antigas, nas cidades medievais, em que se tratava apenas de um modo de pagamento. Ele passa a ser mais a moeda. Ela vai além do modo de pagamento para representar valor. É que nesse capitalismo industrial, perdão, nós temos algo diferente. Nós temos a cisão de um valor de uso e um valor de troca. O valor de uso é a capacidade que um bem tem de satisfazer uma necessidade humana. E, por isso, é variável infinitamente. Esta caneta, ela terá tantas utilidades quantos forem as pessoas que utilizem. E para cada um, será um objeto com valor diferente. O valor de uso é incomensurável. Mas, além do valor de uso, com esse capitalismo industrial, com esse novo modo de produção, que é o que nós vivemos, há um outro valor, que é o valor de troca. O valor de troca representa o que uma mercadoria é capaz de obter no mercado. Quanto é capaz de obter? Desvinculado do valor de uso. E nesse nosso sistema, o que se busca é o melhor valor possível no mercado. O mercado decide quanto vale. Então, que não se vincula necessariamente ao valor de uso. Mas para que fosse possível troca de mercadorias, nesse novo modo de produção, seria necessário que a moeda assumisse uma posição, como de fato assumiu, de equivalente geral de valor. Em outras palavras, a moeda é uma representação do trabalho social envolvido na produção de mercadoria. Isso gera para nós uma situação nova.
Se a mercadoria é a representação do trabalho social, o dinheiro é a representação dessa representação. Como qualquer representação, ela não é exata. Ela tem lapsos de realidade. E um desses lapsos de realidade torna possível que a moeda, que o dinheiro, tenha capacidade de se reproduzir sem gerar valor. Vamos lá. Numa ideia imediata, eu estava imaginando o dinheiro como representação de um valor. Uma caneta, um carro, como representação. Mas o nosso sistema, a partir enxergando o dinheiro como uma mera representação, ele vai um pouco além. Porque, por ser uma representação, ele também se desvincula de um valor subjacente. Isso possibilita a criação de dinheiro fiduciário, que é o que os bancos fazem. O banco pega a média dos depósitos e negocia essa média. Então, é possível, através do dinheiro, que ele próprio se reproduza sem gerar valor algum. Quando pensamos em déficit público, por exemplo, nós poderíamos lembrar da Guerra do Vietnã, que encerra um período importante do capitalismo, que é o estado do bem-estar social. O que aconteceu ali? O Estado americano buscou, no sistema financeiro, recursos para financiar a guerra, onde foi derrotado. E isso gerou uma queda do valor do dólar. E essa queda do valor do dólar, e o endividamento do governo americano, é que nos leva ao discurso do neoliberalismo que hoje nós temos. É uma vergonha como resumo tudo, mas não teríamos tempo de discutir isso com mais aprofundamento. Só para entendermos. Houve uma decisão de financiar o déficit público, de utilizar o déficit público para financiar uma guerra derrotada, para financiar juros, para ser mais específico, retirando esse mesmo déficit que era utilizado para garantir o plano emprego. Mas, ao fazer isso, se deu a percepção da possibilidade de uma especulação tal que o dinheiro se reproduz independente de qualquer atividade. É um capital improdutivo. Em larga escala. Com esse fim do estado do bem-estar social, e poderíamos demarcar isso no final dos anos 1980, e o início desse processo com o final da Guerra do Vietnã, com essa transformação, houve uma desvinculação do dinheiro com o dinheiro mercadoria, ouro e prata. Até então, havia esse fechamento. $1 equivalia a $1 de ouro. Ao se libertar o dinheiro desse lastro, ele passa a ser reproduzido de forma independente, que vai gerar as longas crises que tivemos ao final do século XX. E no início já do século XXI, como a grande crise de 2008, eu não sei se vocês se lembram ou se leram sobre ela, que foi talvez a maior crise econômica desde a crise da Bolsa de 1929. Então, o que temos até aqui? Eu já estou acabando para passar a palavra. Nós temos aqui uma representação do dinheiro que se desvincula de um lastro e que representa valor. Ele próprio produz valor através de juros e da especulação. Neste ambiente, no ambiente da grande crise de 2008, de diversos grandes bancos, ícones da economia mundial capitalista, quebraram, é que surge a ideia da criptomoeda. As primeiras moedas, o Bitcoin, não sei se a pronúncia é essa, aparece exatamente em outubro de 2008. E agora, perdão, nós temos
a representação da representação. O que é a criptomoeda? É uma representação do dinheiro, que é uma representação do valor da mercadoria. Bom, apenas para dar uma notícia histórica de como chegamos aqui, muito rápida. Eu agradeço a atenção com que me ouviram e devolvo a palavra à Ana Júlia. Muito obrigada, professor, pela sua exposição. Foi extremamente rica todo esse contexto histórico. E agora, dando início à minha fala, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês para ficar até mesmo um pouco mais didático, porque as criptomoedas elas são um pouco complicadas de entender como uma nova moeda, né? É uma moeda que a gente não tem muito, isso no nosso dia a dia. Eu nunca vi ninguém ir ali na Angelita e comprar um lanche usando criptomoeda. Então, eu vou primeiramente dizer para vocês o que são as criptomoedas. As criptomoedas são moedas que só existem no ambiente virtual, então elas são intangíveis, elas não existem em papel. Você só consegue fazer as transações no ambiente virtual. E uma coisa bem interessante das criptomoedas é que elas não são emitidas por nenhum governo. Então, o governo não tem nenhum tipo de vínculo com as criptomoedas. O governo não possui uma forma de controle em quem usa, enfim, não passa por nenhum governo. E uma grande diferença para as moedas fiduciárias tradicionais que temos é que as criptomoedas não precisam de um órgão intermediário para fazer as suas transações. Se eu quero, utilizando uma transferência normal de um banco para o outro, se eu quero transferir um valor, eu preciso daquela instituição que vai ali ser a ponte para eu enviar aquele valor para outra pessoa. Já nas criptomoedas, a gente não tem essa figura de uma instituição intermediária. As criptomoedas, elas possuem maior segurança do que as moedas tradicionais que temos, devido a um sistema chamado blockchain, que eu vou falar adiante, e elas são criptografadas. Então, você não tem uma assinatura, é totalmente criptografado aquela moeda, então ninguém sabe que você tem, e você também não sabe que outra pessoa tem. Atualmente, a gente tem mais de 2.000 criptomoedas no mercado financeiro. Apesar de a gente só conhecer mais, né, o Bitcoin, existem mais de 2.000 criptomoedas. Destaca-se o Bitcoin, o Litecoin, o Ethereum e o Tether. Como elas surgiram? A primeira ideia de criptomoedas surgiu na tese de doutorado do conhecido David Chaum. Ele é um grande nome na tecnologia, ele foi um dos pais da criptografia. Então, ele desenvolveu a sua tese em 1982 com os primeiros conceitos de blockchain, de criptomoedas. Esse momento foi o momento que a internet ela estava surgindo. Então, de início, não vingou muito aquela ideia. Isso, inclusive, perturbou um pouco do governo americano, porque eles pensaram, como assim você vai ter uma moeda que não passa pelo governo? Ele chegou a criar o eCash e o DigiCash, mas essas moedas elas não foram para circulação. E após várias fases, esse processo da ideia das criptomoedas, somente em 2008, com um artigo do Satoshi Nakamoto, foi proposta nessa ideia de Bitcoin. E em 2009, a gente tem a nossa primeira criptomoeda no mercado, que foi o Bitcoin, e foi inserido por Satoshi Nakamoto, que até hoje a gente não sabe se o Satoshi ele é apenas uma pessoa ou se são várias pessoas. Então, isso ainda é um mistério. Como eu já falei, as criptomoedas elas não existem fisicamente. Eu vou citar algumas vantagens da utilização das criptomoedas, que a primeira é a isenção na taxa de câmbio. Então, é uma coisa assim, inovadora para a gente,
A liberdade de pagamento. Você pode fazer transações em criptomoedas para qualquer local do mundo. E também em qualquer valor. Se atualmente a gente, usando as nossas moedas tradicionais, o dinheiro, fazer uma transferência bancária, a gente não consegue fazer a transação de qualquer valor. O banco barra a gente, se a gente excede determinado limite, ele já notifica a gente que pode ter algo errado com a conta ou não deixam. A gente tem também, às vezes, reservar o dinheiro antes, né, para poder fazer as transferências. Já com as criptomoedas isso não acontece. Você pode transferir para qualquer local do mundo o valor que você desejar. Então, você tem uma maior liberdade de pagamento. E outra vantagem é que não passa pelo Estado, né? O Estado ele não te controla, não sabe o que você está enviando e recebendo. Mas também existem algumas desvantagens, que se você, por exemplo, você faz uma transação de um Bitcoin, você faz para a pessoa errada. Não tem como você receber um estorno, é só uma mão, você só vai, você não tem como pegar de volta, até mesmo pelo sistema de blockchain, que ele é de extrema segurança e totalmente criptografado, né? Você não tem como resgatar esse dinheiro que foi. Então, isso acaba sendo uma desvantagem. Outra desvantagem é que poucos estabelecimentos aceitam. Aqui mesmo, em Pouso Alegre, eu nunca vi lugar nenhum que aceita o pagamento em Bitcoin. Esse pagamento ele é mais comum mesmo nas transações feitas pela internet. E eu posso citar uma coisa interessante, que é a Deep Web. A Deep Web é como se fosse um faroeste virtual, né? Primeiro que a lei não chega lá, a Deep Web ela não é regulamentada, a lei não chega lá, então isso possibilita vários crimes de ocorrerem nesses ambientes, e a criptomoeda é a forma de pagamento lá. Então, como você não tem a identificação de quem está enviando e de quem está recebendo, isso facilita as práticas criminosas. Também existe uma desvantagem, que é a grande variação nos preços. Ontem mesmo eu estava pesquisando o valor de um Bitcoin, estava lá R$105 mil, um Bitcoin. A última vez que eu consultei, estava 103 mil. Então, tem uma grande variação nos preços. Então, se você não sabe investir, você pode acabar perdendo bastante dinheiro. Bom, falando agora especificamente do Bitcoin, que é o que a gente mais conhece, a gente mais vê falar. Ele efetivamente entrou no mercado em 2009, sendo a primeira moeda virtual descentralizada em circulação. Claro que antes dele a gente teve outras criptomoedas, mas elas não chegaram a entrar para a circulação. Então, ele foi efetivamente a primeira moeda virtual a ser introduzida no mercado. O Bitcoin ele é formado por códigos inteiramente criptografados, então você nunca vai saber qual é o valor, de quem é o dono daquele Bitcoin, porque é totalmente protegido pela segurança da criptografia. As suas transações elas são validadas pelo sistema de blockchain, que eu já falei, e a gente tem duas formas de aquisição. A primeira, que é o método tradicional, que você pode simplesmente ir em uma corretora e comprar um Bitcoin. E também existe a mineração, que é bem mais difícil. Quando você vai comprar um Bitcoin, é mais fácil e rápido, porém é mais caro. Mas quando você vai minerar o Bitcoin, ele tem mais esforço. E você ganha de graça, né, quando você está minerando. Assim como você vai minerar ouro, por exemplo. Mas você demanda muito esforço. Então, se você quer com mais facilidade, você pode comprar nas corretoras, mas também vai ser mais caro. Já se você quer minerar, você vai ter mais dificuldade, mas você vai ganhar ela de graça. Bom, o Bitcoin ele é a moeda mais valorizada no mundo, e isso porque só existirão 21 milhões de moedas.
até 2019, 19 milhões já tinham sido compradas. Então, acaba valorizando, porque não vai ser, depois que atingir esse número de 20 milhões, não vai ser mais produzido. Então, isso aumenta e valoriza até mesmo por conta da lei da oferta e da procura. Então, atualmente não sei qual número já atingiu, mas só existirão 21 milhões de bitcoins. Em 2019, a gente estava na faixa de 19 milhões. Então, o Bitcoin está acabando, por isso que ele está sendo cada vez mais valorizado. Bom, o sistema da blockchain é bem confuso e somente mesmo as pessoas que têm conhecimento em informática, em tecnologia, conseguem entender plenamente, porque é um pouco complicado. Esse sistema de blockchain, ele também foi desenvolvido por Satoshi Nakamoto, especificamente para regulamentar, né, o Bitcoin. Ele é um sistema de computadores que a todo momento está ali trabalhando para validar se aquele Bitcoin realmente existe. E ele foi criado justamente para solucionar o problema do gasto duplo, porque como é uma moeda virtual, como que você saberia se aquela pessoa já não usou aquele Bitcoin para comprar outra coisa? Um exemplo clássico é o e-mail. Quando eu envio um arquivo meu para outra pessoa, eu continuo tendo a minha cópia, não sai do meu computador e vai para o dela. Então, o sistema de blockchain, ele foi criado justamente para isso, para a pessoa não comprasse duas vezes com a mesma moeda. E isso, várias pessoas iriam levar golpe, né, se não existisse. Então, é uma alternativa para combater a corrupção e os sistemas bancários, que muitas das vezes são ineficientes. Bom, os computadores que formam a blockchain, todas as pessoas que utilizam as criptomoedas no mundo, elas automaticamente estão dentro da blockchain. São vários computadores interligados entre eles, que a todo momento eles recebem informações de todas as pessoas do mundo que estão comprando o Bitcoin. Então, como uma tradução assim literal, blocos e chain presos. Então, como se fosse vários blocos presos uns aos outros, e eles guardam as informações criptografadas. E como eu falei no começo da minha fala, não tem como você alterar, não tem como você retirar, fazer o estorno de uma transação, porque eles são totalmente interligados. Então, não teria, se eu alterasse uma vez, eu alteraria todo o sistema. Então, isso é impossível. E isso torna o sistema mais seguro. Então, todas as vezes que eu solicito a compra de um Bitcoin, por exemplo, ele gera um bloco. Coloquei até aqui a imagem. Toda vez que eu solicito a compra de uma criptomoeda, ele gera um bloco. E esse bloco ele vai representar a transação. E imediatamente isso já vai ser notificado para todos os computadores que estão interligados. Então, esses computadores vão estar ali fazendo contas matemáticas extremamente complexas para eles adivinharem o código da criptografia. E caso eles verifiquem que aquela transação é realmente válida, ela realmente é verdadeira, aquele Bitcoin realmente existe, então eles validam e o bloco é adicionado na blockchain. Então, a transação ela é verificada. E essas contas são extremamente complexas. Então, os computadores têm que estar ali a todo momento tentando solucionar esse problema. E isso acaba demorando um pouco a confirmação se a pessoa recebeu o Bitcoin. Agora, com o Pix, no caso do Brasil, a gente faz o pagamento, na mesma hora a gente já tem ali o comprovante que a pessoa recebeu. Mas, no caso das criptomoedas, devido a esse processo dentro da blockchain, dessas contas, né, verificarem se a transação realmente é válida, acaba demorando aí, em média uns 10 minutos para você saber se a pessoa realmente recebeu, para os blocos, os computadores verificarem se realmente é válido aquela transação. Eles se comparam a um livro de registro. Toda vez que alguém solicita, toda vez que alguém faz alguma transação, ele automaticamente registra em blocos. E esses blocos, como eu já disse, ficam
totalmente interligados uns aos outros. Já mencionei também sobre a mineração das criptomoedas. Basicamente, a mineração é essas pessoas que estão fazendo os cálculos, que estão por trás dos computadores, fazendo os cálculos para conferir se aqueles códigos realmente existem. Então, se uma pessoa ela quer ser uma mineradora, se ela quer ganhar Bitcoin, ela pode ser um minerador, porque todas as vezes que o seu computador ele acerta o cálculo, você é recompensado em Bitcoin. E isso tem crescido, as pessoas têm investido fazendas de mineração. Isso não é uma fazenda no mato, cheio de vaquinha, não. Olha só, fazendas de computadores são inúmeros computadores que estão ali a todo momento trabalhando para solucionar esses problemas matemáticos, para validar essas transações feitas por criptomoedas. Então, as pessoas realmente investem, colocam ar-condicionado, investem em placa de vídeo, e justamente para isso, para poder resolver primeiro que todos, porque o primeiro que resolve esse cálculo matemático é o que vai ganhar essa recompensa em Bitcoin. Então, eles investem para o computador deles serem o mais rápido, o mais potente, para poder concluir esse cálculo antes de todos os outros. Existem estudos que dizem que o melhor local para poder minerar o Bitcoin é na Rússia, devido ao clima, também para não ficar esquentando seu computador toda hora, mas realmente o pessoal anda investindo na mineração, e quanto mais potente o seu computador, mais você vai conseguir fazer rápido as suas contas e acertar, né, o problema matemático e receber a sua recompensa em Bitcoin. E a minha fala foi isso. É um assunto extremamente complexo. Eu não sei se eu consegui expor exatamente o que representa, mas eu deixo a palavra agora com o Dr. Ruben, que é especialista no assunto, e ele vai poder explicar um pouco melhor e fazer as suas considerações. Então, com a palavra, o Dr. Ruben. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Como ya es mi costumbre, voy a hablar lento, devagado, para que nos podamos entender mejor. En primer lugar, corresponde agradecer a la Facultad de Derecho del sur de Minas, al profesor Bertrao, director académico, a mi querido amigo Luis, a usted, nosotros nos tratamos de usted, a usted, estimado profesor Luis, a la profesora Ana Julia, a Ricardo y al público que nos está escuchando. Un placer estar nuevamente aquí, un clásico. Agradecer al público y agradecer a la ciudad, a Pouso Alegre, muy especialmente. Realmente para mí es toda una cosa difícil exponer luego de tan brillantes, excelentes, óptimas exposiciones de Luis y de Ana, de los profesores Luis y Ana. El profesor Luis nos dejó una semblanza excelente de todo lo que tiene que ver de dónde venimos. En la vida debemos saber de dónde venimos para luego saber dónde estamos.
Ana Julia nos ubicó bastante, muy bien diría yo, en dónde estamos. Luis, el profesor Luis, nos habló de dónde venimos. Y yo debería decir a dónde vamos. Todo el sistema de pago de dinero, de moneda, se basa en la confianza. Confianza. La historia dice que comenzamos con el trueque, con el troco, creo que es en portugués, trueque, una leite por café, troco, cambio, cambiar. Luego apareció el patrón oro, metal por cosa. Luego la letra de cambio, para luego terminar con el dinero fiduciario. Pero no quedamos allí. Seguimos con las tarjetas de crédito. Era lo que un autor muy conocido, Alvin Toffler, un estadounidense, habló del dinero de plástico. Toffler, Alvin, dinero de plástico, las tarjetas de crédito. Y hoy nos encontramos con las criptomonedas, una nueva forma de representación de valor. Muy interesante la distinción del profesor Luis en valor de uso y valor de troca. Y allí estamos. Estamos en la cuarta revolución industrial. Algunos ya hablan de la quinta revolución industrial, donde el advenimiento, la aparición disruptiva, abrupta, fuerte de la tecnología es cada vez más abrumadora. Y hoy día el ser humano se está preocupando especialmente los que intentamos pensar un poco, especialmente los filósofos, del trato personal. Cada vez tenemos menos trato personal. Cada vez atendemos menos el teléfono. WhatsApp permitió escuchar 2 veces la velocidad, porque ya no tenemos tiempo ni para escuchar. Y en este entorno, como muy bien dijo Ana Julia, por el 2009, un señor que no se sabe quién es, no se sabe si es un señor, una señora, un grupo de señores o señoras llamado Satoshi Nakamoto, mina, crea, minado,
no me acuerdo cómo Ana Julia decía minar, pero es validar, valida. Minar es validar. Valida, perdón, la primera transacción de Bitcoin. 2009, enero del 2009. Ello lo hace en la plataforma, en el sistema blockchain denominado Bitcoin también. El sistema, la plataforma, digamos, el Windows, para decirlo muy gráficamente, llamado Bitcoin. Por tanto, nosotros debemos distinguir cuando hablamos de Bitcoin como plataforma y lo ponemos con mayúscula, de Bitcoin cuando hablamos de la criptomoneda, que lo ponemos en minúscula. Plataforma, criptomoneda. La blockchain es anterior al 2009, aparece en la década de 1990, la patente caduca, el derecho de autor caduca, porque no se le encontró una funcionalidad hasta que Satoshi Nakamoto, con su paper white, papel blanco, su hoja de ruta en la rúa, su hoja de ruta, lanza esta criptomoneda. La querida profesora Ana Julia nos hablaba de los inconvenientes y convenientes, o sea, las cosas positivas y las cosas negativas de las criptomonedas en general. Vamos a ver ese tema a Gianchi más adelante. La blockchain, la plataforma, es precisamente un bloque y una chain, una cadena. Es un anglicanismo. Bloque, chain, que une los bloques. Existen, yo voy a ser muy resumido, voy a ser muy rápido, muy pequeño en esta exposición. Existen por lo menos 3 tipos de blockchain. 3. La blockchain centralizada, donde existe una autoridad central, un jefe, para decirlo así muy popularmente, para que ustedes me entiendan mejor, una autoridad central que permite entrar al programa o no. Y permite ver los bloques o no. Luego tenemos la descentralizada pura, que se caracteriza porque cualquiera ingresa. No existe una autoridad central, no existe una autoridad. Cualquiera ingresa y puede ver las transacciones.
y una híbrida, una central y que tiene características de la central y a la vez de la descentralizada. Esta híbrida tiene una autoridad central que permite ingresar, pero luego que te permitió ingresar, podés observar todas las transacciones. Es importante este tema porque en el mundo de las criptomonedas se habla continuamente de Bitcoin. Ya Ana Julia nos hablaba de Bitcoin, de Tether, de Ethereum. Existen una gran cantidad de criptomonedas. Pero Bitcoin quedó como la principal. A tal punto quedó como la principal que se habla de Bitcoin y las altcoin como monedas alternativas a Bitcoin. Una característica fundamental de las criptomonedas originales es la volatilidad. Para seguir al profesor Luis, el valor de troca cambia. Bitcoin, muy volátil, en octubre del año pasado, octubre de 2021, tenía un valor de troca de $70.000 Hoy vale 20.000, 50.000 menos. Miren la volatilidad, olien la volatilidad. Por ello, se inventó otro tipo de criptomoneda como Tether o como Luna, que son las stablecoins, criptomonedas estabilizadas, criptomonedas unidas, enganchadas, por ejemplo, al dólar, al real, al euro, al oro, y así un Tether vale $1. Se pierde la volatilidad. Sin embargo, Luna de Terra, de la plataforma Terra, estaba estabilizada. Una luna valía $1. El valor de troca era $1. Sin embargo, el sistema colapsó. Se habló inclusive de un posible sistema Ponzi, que es aquel en donde se juega la calecita. Tomo dinero de uno, tomo dinero de una pessoa y pago a otra pessoa y tomo dinero de otra. Eso es un sistema Ponzi. Carlo Ponzi,
con Z, lo buscan en internet. Se habló de un sistema Ponzi. Estos son los desafíos en los cuales nos encontramos. El sistema, Ana Julia nos hablaba de algunas desventajas. Nos decía, por ejemplo, que no todo el mundo acepta criptomonedas. El sistema funciona de esta manera. Eu quiero un carro. Profesor Luis tem un carro. Eu falo para ele. Profesor Luis, vende seu carro? Sim, vendo. Ok. Você acepta criptomonedas? Professor Luis fala para mim e diz, eu acepto. Ok. Eu tenho Bitcoin. Você acepta? Sim. Ok. Deme su dirección pública. Le digo yo. Falo yo para él. Deme su dirección pública. Su correo electrónico, si se me permite la comparación. Su correo electrónico. Eu ingreso en mi billetera electrónica, es otro concepto a tener en cuenta. Billetera electrónica. ¿Dónde se guardan las criptomonedas? ¿Dónde se guardan las criptomonedas? En la billetera electrónica. Eu ingreso en mi billetera electrónica, como en mi correo electrónico, con mi clave privada, con mi contraseña. Ingreso, digito la clave pública del profesor Luis y envío. El profesor Luis abre con su clave privada, con su contraseña, y observa que acredité el monto y FIS. Allí no interviene, como dijo Ana Julia, no interviene nadie. Yo puedo mandar dinero a meu filho en Hong Kong, no interviene nadie. No interviene Western Union. Y además, estas criptomonedas no se crean por el Estado. Algunas precisiones antes de finalizar. En el mundo de las criptomonedas, nos encontramos con diversos actores. Por un lado, nos encontramos con el GAFI, el Grupo de Asesor Financiero Internacional, lavado de activos. Los que luchan contra el lavado de activos. Por otro lado, nos encontramos con el Estado. El Estado siempre quiere recaudar. Por otro lado, nos encontramos con los entusiastas, con los que venden el negocio o son entusiastas del corazón, quieren el negocio, quieren a las criptomonedas. Voy a leer un tuit. Dice una persona aquí, fala una persona aquí. La Reserva Federal estadounidense, americana dirían ustedes, no es nada federal. Te roban tu riqueza y tus ahorros.
no solo es inmoral, sino que también destruye algunos principios económicos básicos como el ahorro. Bitcoin soluciona esto. Esta es una entusiasta, porque no es así. No es tan así. Concepto de blockchain, varias blockchain, varios tipos de criptomonedas, temas que tienen que ver con el lavado de activos, diversos problemas, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando existe el divorcio? Cuando un cónyuge, cuando eu me separo de a minha mulher, ¿qué sucede con la ganancialidad? ¿Qué sucede con la herencia? Cuando alguien muerto, ¿qué sucede? Vean los diversos problemas y situaciones que hay que resolver. ¿Cómo se tributa? ¿Cómo cobra el Estado? En Uruguay, en este momento, existen 3 proyectos de ley respecto a la regulación de las criptomonedas. Tema que veremos qué sucede más adelante. Ha sido un gusto y cedo la palabra. Finalicé, estimada profesora Julia. Fechei. Muito obrigado, Dr. Rubem, pela sua participação. Agradeço por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui falar com a gente desse assunto que é tão inovador, né? Muito interessante. Muitas pessoas têm muita curiosidade em relação a esse assunto. Então, eu te agradeço por ter elegido nesse momento para passar aqui com a gente. Eu agradeço ao senhor também, professor Luiz Tarcísio, por ter aceitado a minha ideia e vir aqui com a gente falar um pouquinho. Eu também aproveito para parabenizar vocês dois pela belíssima exposição. Todos agregaram muito aqui com a gente em conhecimento, tanto no contexto histórico, foi realmente brilhante, como no assunto das criptomoedas mesmo, foi bem interessante. Eu agradeço todos vocês que vieram aqui presencialmente assistir a gente, e eu agradeço todos vocês também que estão no webinar. Muito obrigado mesmo por ter passado esse tempo aqui com a gente. E a gente espera o senhor mais vezes aqui, Dr. Rubem, falando com a gente, dividindo mais conhecimento. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que, de alguma forma, fizeram parte desse evento, né? A extensão, que sempre ajuda a gente bastante nos nossos eventos acadêmicos, o pessoal da TI, da Ascom, enfim, a todos que participaram de alguma forma desse evento, eu deixo nos meus agradecimentos. E sem mais delongas, em nome do Diretório Acadêmico Professor Jorge Beltrão, eu declaro o nosso evento encerrado. Tenham uma ótima sequência de noite. Dr. Rubem, muito obrigado. Uma alegria recebê-lo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias por el convite. Y espero vernos personalmente muy pronto, o si no, por lo menos de esta manera. Forte abraço para vocês.